Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta gravação vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Como nós sabemos, existem pessoas que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Vamos aqui então estudar hoje sobre a Santíssima Trindade. Como provar a Santíssima Trindade nas Sagradas Escrituras. Primeiro eu queria ler para vocês, aqui no Catecismo da Igreja, no parágrafo 253, que vai dizer assim: a Trindade é una. Vai mostrar aqui que a Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade. Isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso, certo? E agora nós vamos ler algumas passagens bíblicas para fortalecer a nossa fé na Santíssima Trindade. Como nós sabemos, algumas denominações protestantes dizem que Jesus Cristo não é Deus, que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Já vi alguns hereges falando isso. E como nós podemos mostrar na Bíblia que Jesus de fato é Deus? Que o Espírito Santo não é apenas uma força, ou seja, um poder, né? Porque tem gente que diz que o Espírito Santo é uma força ativa, apenas um poder, não é uma pessoa da Santíssima Trindade. Tem pessoas que falam isso. Nós vamos aqui então fazer esse estudo sobre a Santíssima Trindade. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em João capítulo 1. No versículo 1, João capítulo 1, versículo 1. Do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Agora nós vamos aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Aqui diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Veja que nós ligando esse versículo 1 do primeiro capítulo de Gênesis a João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós sabemos que se trata de Jesus Cristo. Ou seja, aqui diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Voltando lá para João, vamos ver mais uma vez, que aqui diz no versículo 3: tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Ou seja, foi feito por Ele, pelo Verbo, Jesus Cristo, né? Então aqui já derruba de vez essas acusações de dizer que Jesus não é Deus. Mas vamos continuar aqui. Vamos abrir aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui diz que Ele é o único Senhor, não existe outro Senhor igual a Deus, né? Se Ele é único, então não existe outro. Vamos abrir então 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Logo aqui, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam, invocando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, só existe um só Senhor. E Jesus Cristo também é chamado de Senhor.
porque Jesus Cristo é Deus. Mas vamos ver aqui em Efésios capítulo 4, versículo 5. Veja só. Mais uma vez, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então Jesus Cristo, por ser Senhor, Ele é o próprio Deus. A gente pode ver Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Veja o que a Bíblia diz. Sendo Ele, falando de Jesus, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. A Bíblia vai dizer em 1º capítulo de João, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se fez carne no ventre da Virgem Maria, né? A gente pode ver, vamos aqui em Mateus capítulo 4, que é uma grande aula, esse capítulo 4 de Mateus, em relação a Jesus ser o próprio Deus. Vamos ver aqui Mateus capítulo 4, versículo 6 ao 7. Aqui foi quando o diabo tentou Jesus, né? Tentou desviar Jesus da verdade. Vamos ver aqui o que diz. O diabo diz a Jesus, né? Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Ele deu a seus anjos ordem a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé a alguma pedra. Aqui o Satanás ele usa uma passagem bíblica dos Salmos, né? A gente sabe, Salmo 90, em algumas Bíblias o 91. E diz no versículo 7, disse-lhe Jesus, olha o que Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo tentou Jesus, né? Ele tentou desviar Jesus. E daí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Citando uma passagem também. Veja que o diabo, ele quis desviar Jesus Cristo, tentando Jesus. E Jesus disse que não se deve tentar o Senhor, que é Deus. Então aqui, mais uma resposta a nós. Nesse mesmo capítulo 4, veja que ele, na tentação dele, ele diz, eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim adorares. Satanás tentando ainda, né? Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Veja que só se pode adorar a Deus, ao Senhor, né? A gente pode pegar essa passagem, vamos ver aqui Mateus capítulo 2, no versículo 11. Veja só. Aqui fala da visita dos 3 magos, né? Veja o que diz. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Só se deve adorar a Deus. Os magos adoraram Jesus. Vamos lá mais na frente, aqui Hebreus capítulo 1, versículo 6. Vamos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Hebreus 1, 6 diz, falando de Jesus, e novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Se somente Deus pode ser adorado, e os magos adoravam Jesus Cristo, e aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6 também nos ensina isso, Jesus é Deus, porque só se deve adorar a Deus, certo? Até aqui a gente pode enxergar muito bem isso. Agora vamos ver aqui uma passagem de João capítulo 21. João 21, versículo 27 ao 28. Olha só, quando Tomé duvidou, né? Veja o que aconteceu. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Jesus falando para Tomé, porque Tomé tinha duvidado, né? Põe a tua mão no meu lado. Não sejais incrédulo, mas homem de fé.
Respondeu-lhe Tomé. Veja o que Tomé disse. Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus. Creste porque viste. Felizes aqueles que crêem sem ter visto. Veja que Tomé disse para Jesus, meu Senhor e meu Deus. Se Jesus não fosse Deus, com certeza Jesus tinha repreendido as palavras de Tomé. Se Tomé tivesse falado alguma coisa errada, Jesus, lógico, tinha dito, olha, eu não sou Deus, não me trate como Deus. Ok? Vamos agora aqui em João 17, capítulo 17 de João, versículo 22. Diz, dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus fala que ele e o Pai são um só. Lá em Isaías, gente, Isaías, capítulo 7, versículo 14, é a profecia da vinda do Messias, que fala da Virgem Maria, né? Veja só aqui. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberás e darás à luz um filho, e chamarás Deus conosco, que é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, o filho da Virgem Maria, Jesus Cristo, se chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus conosco, porque Jesus Cristo é Deus. Aí nós vamos aqui no capítulo 9 de Isaías. Veja só aqui o que diz no versículo 5. Diz assim, falando de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é Deus. Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai Eterno. Em algumas traduções tem Pai da Eternidade. Ou seja, só Deus é Pai da Eternidade. Então, nós vemos aqui em diversas passagens bíblicas que Jesus de fato é Deus. Certo? Vamos analisar a questão do Espírito Santo. Né? Nós vamos aqui ver 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Algumas pessoas duvidam que o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Muitos dizem que ele é a força ativa, ou seja, o poder de Deus, e não uma pessoa da Santíssima Trindade. Primeira coisa que eu quero falar sobre o Espírito Santo é aqui, diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Todavia Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. O Espírito penetra tudo. Ele tem acesso a tudo. Ou seja, ele é onisciente, ele é onipresente. Só aqui já mostra isso. Ele é onipotente. Só aqui já mostra isso. Mas vamos continuar estudando aqui sobre o Espírito Santo. Nós podemos ir aqui no Salmo 138 da Bíblia Ave Maria. Em algumas traduções é o 139. Vamos ver aqui. Do versículo 7 a 8 diz: para onde irei longe de vosso Espírito? Para onde fugir apartando de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Aqui Davi diz, né? Para onde é que eu vou longe do teu Espírito? Se ele está em todo lugar, não tem como. Ele é onipresente. E algumas pessoas continuam falando que o Espírito Santo não é uma pessoa da Santíssima Trindade. Vamos ver aqui algo bem interessante em Lucas capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Jesus então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Aqui, na tradução Ave Maria, diz cheio da força do Espírito, ou seja, da força do poder,
do poder, né? Algumas traduções dizem do poder do Espírito Santo, que é a força do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, seria uma afirmação muito sem lógica, né? Você dizer que Jesus foi no poder do Espírito Santo. Lógico que não, então ele é uma pessoa assim. Agora, para terminar de vez, para provar de vez que o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, vamos aqui em Atos capítulo 13, versículo 2, que diz assim: enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Ou seja, o Espírito Santo falou. Como é que ele não é uma pessoa da Santíssima Trindade? Como ele não é uma pessoa? Se ele está falando aqui. Entendeu? Então o Espírito Santo é sim uma pessoa da Santíssima Trindade. Certo? Irmãos, eu espero ter esclarecido isso para vocês. Por isso que nós pregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Trindade, ela é una. Nós não dizemos que acreditamos em três deuses. Só existe um só Deus. Né? Só existe uma só verdade. Mas este Deus é a Santíssima Trindade, como a gente leu lá no Catecismo da Igreja Católica. Bom, espero ter esclarecido um pouco melhor para vocês em relação à Santíssima Trindade. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Agradeço desde já as pessoas que vão compartilhar esse vídeo para ajudar muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Certo? Que Deus os abençoe aqui em encerro. Amém.